Olá, tudo bem com você? É uma alegria estar aqui e a nossa conversa essa semana, a nossa prosa, será sobre a dificuldade que muitos de nós têm em ser submissos a regras internas ou ter disciplina. Uma pessoa que assiste o vídeo pediu para que eu falasse sobre o assunto. E disciplina é isso, é você colocar uma regra para si mesma e cumprir. Quantas pessoas colocam essa regra, principalmente agora, né? Final para início de novo ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí quando o ano vai chegando lá pelo meio, pelo final, não fiz, não aconteceu. É sobre esta dificuldade que eu vou falar. Ela pode estar vinculada, em primeiro lugar, uma péssima imagem que a pessoa tenha de si mesma. Como é que é essa história de péssima imagem? Lembra semana passada que eu disse assim, na próxima semana vou falar sobre comparação? Mudei de ideia, mas não vou deixar de abordar o assunto. Uma das coisas que pode levar, uma das causas que pode levar para a indisciplina é quando uma pessoa, lá na infância, que eu sempre digo, é uma época da vida do ser humano onde ele não tem recursos. Ele não tem recursos para entender que o pai está mal-humorado e não brinca com ele. Naquele momento ele pensa assim, o problema sou eu, meu pai não está brincando comigo porque eu sou errado. A criança apronta e ela não apronta porque ela quer literalmente deixar pai e mãe enraivecido. Ela está indo atrás de viver, atrás dos anseios dela. E quando ela faz algo que você já disse não, não é porque simplesmente ela não obedece, ela está testando a sua autoridade. E esse exercício no período infantil da vida, ele é altamente saudável. Voltando para a indisciplina e para a comparação. Quando uma pessoa, nessa fase da vida, onde não tem recursos, e ela escuta, você não tem jeito, ou olha seu irmão, olha sua irmã, olha seu vizinho, olha sua prima, olha não sei quem, você é meu desgosto. E existem pais que falam isso para crianças de 3, 4 anos, isso é um desastre. E não precisa ser dito mais de uma vez, basta uma, para causar um trauma. Para você ver, se você tinha alguma dúvida, o tamanho da responsabilidade que é pôr um filho no mundo. E isso vai comprometer e pode comprometer, desculpem, estou com uma coriza aqui. E isso vai comprometer profundamente a imagem que a pessoa tem de si, porque ela já começou de piquititinho sendo comparado. Claro, pai e mãe quando faz isso, quer o quê? Estimular. E pode, desculpe, vou usar uma linguagem um pouco vulgar, o tiro sair pela culatra. Porque você queria justamente estimular que a criança fosse lá e fizesse, e o que você conseguiu foi traumatizá-la, ajudá-la a crescer com uma autoimagem muito ruim. E isso vai implicar no ânimo dela de ir para a autoestima. Existem pessoas que vivem no mesmo lar, ouviram as mesmas bobagens dos pais e nem por isso foram para a vida adulta com uma autoimagem ruim. Mas isto é da personalidade de cada um. Uma personalidade mais frágil, mais vulnerável, vai receber isso de forma desastrosa. Uma outra questão que pode ter aí nesse pacote, que leva a pessoa a ter dificuldade, né, na sua disciplina, na sua submissão às regras internas, é ela ter uma baixa estima. A baixa estima também pode vir de experiências traumáticas deste nível que eu coloquei para vocês. A pessoa ouvir, né, dos pais ou dos adultos significativos ali para ela, você não tem jeito, tudo que eu falo você nunca faz. Mas Marli, como é que a gente educa um filho? Aí que tá, não existe curso de como educar filhos, né? O que precisa ter com pai e mãe é bom senso. Um dia desses, eu estava aqui na rua indo para o consultório e do outro lado da rua tinha um casal brigando
e 2 crianças no chão, pequenininhas, uma no colo, e 2 delas começaram a berrar, porque viam o pai e a mãe chorando. Vocês sabem do que eu lembrei? Lembrei de mim e lembrei de algumas pessoas que eu atendo no consultório. Eu vivi aquilo. Ver discussão de pai e mãe, você pensa que a criança vai achar que os 2 adultos estão lá se desentendendo porque é um problema deles? Ela vai entender que o problema é ela, que ela é a culpada. E isso fomenta na personalidade da criança a baixa estima. Quando eu vi aquele casal brigando e aquelas crianças desesperadas, eu lembrei do meu desespero de décadas atrás, quando eu presenciei cenas iguais e com frequência, para agravar o quadro. Embora eu já disse, não precisa mais de uma vez. Então, Marli, você está dizendo que eu sou culpado, que meu pai e minha mãe são culpados? Colaboraram bastante. Uma outra questão, que pode também estar por trás da sua dificuldade de ter disciplina, é uma necessidade imensa de se culpar. E de onde vem isso? Essa necessidade enorme que uma pessoa pode ter de culpar a si mesma. De onde que ela vai trazer isso para a própria vida? De coisas que ela ouviu lá. Ser comparada, por exemplo, entender que situações que estão rolando ali no ambiente são de responsabilidade dela. Claro, o exemplo que eu dei agora há pouco, 2 pessoas são filhos da mesma família, habitam o mesmo lar, uma recebe todas aquelas ocorrências de uma maneira, a outra não. O que isso significa? É aquela personalidade. Eu tenho um exemplo, já dei esse exemplo várias vezes, talvez até aqui, lá na rádio certamente já dei. Eu assistia há anos atrás um programa na TV Cultura chamado Planeta Terra. E aquela série de programas estava abordando, o tema era assim, tem pena de quem tem pena. E mostrava as aves e como elas se comportavam na natureza e como existiam pessoas que estavam lá para protegê-las e preservar a espécie e como existiam pessoas que estavam lá interessadas em caçar e tudo mais. E quem produziu o documentário filmou uma família, agora eu não sei se eram cisnes, não sei qual era a espécie, eram aves. E tinha o pai, a mãe e os filhotinhos. E então eles estavam treinando os filhotinhos para sair da toca e lançar voo, para conseguir flutuar na água. E tinha um filhotinho que de jeito nenhum, não queria ir, o pai e a mãe empurrou. E o danado nada de ir, e chegou uma hora que os pais empurraram mesmo, ele quase se esborrachou no chão. E saiu lá todo desengonçado, e as pessoas que estavam produzindo o vídeo conseguiram filmar um grupo de pessoas que estava ali, que não tinha a ver com os produtores do vídeo, mas que ficaram solidários da avezinha e foram lá ajudar. E por que o pai e a mãe estavam fazendo aquilo? Porque eles sabiam... Nossa, pegou um pigarro aqui. Desculpe. Porque eles sabiam que para a vizinha poder sobreviver, ela precisava se tornar independente. Por que eu estou trazendo isso para a questão de indisciplina? Como eu disse, 2 pessoas moram no mesmo teto, têm o mesmo pai e mãe, e uma fica marcada pelo que ouviu e a outra não fica. É igual a vizinha. Todos os outros filhotinhos foram embora, lançaram o voo, foram lá flutuar sobre a água, e ele não. Tinha algo ali dentro dele e que algo é esse, né? Agora vamos... deixa eu ver se vamos... Existem outras causas que podem estar por trás da dificuldade da pessoa ter disciplina? Sim, pode ter outras. A pessoa pode ter tido exemplo de pai, exemplo de mãe. Mas você vai pôr toda a culpa agora no colo do pai e da mãe? Não estou pondo culpa.
Estou só ampliando o assunto, aprofundando, para ajudar você, em primeiro lugar, a brigar com você porque não faz o que se propõe. Até porque se você quer passar a fazer o que você se propõe, brigar jamais será o caminho. Jamais. Qual é o caminho? É outro? Mas vamos só concluir aqui. Existem outros motivos, então, por exemplo, a criança viu. Porque tem adulto tem mania de achar que criança não está prestando atenção na conversa, que está vendo o desenho. O que criança mais gosta é prestar atenção na conversa de adulto. Então, achar que ele está lá vendo o filme, está interessado no videogame, tá nada. Você pensa e ele está lá antenadão. Então, a criança ouve o adulto dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois não faz. Ele vai percebendo e ele vai adquirindo isso como um exemplo para a vida dele. Pode ser uma causa? Pode. Mas não perca de vista. Sempre tem aquela questão de personalidades diferentes e que vão agir de formas diferentes. Você está pensando, a Maria devia ter posto um copo com água, não devia mesmo. Agora tomava uma aguinha, mas daqui a pouco o vídeo encerra. Não vou interromper a gravação não, vamos tentar continuar desse jeito mesmo. Então, pode ter isso, exemplo, e pode ter outros motivos que eu não vou mencionar aqui hoje. Uma coisa é certa, para algumas pessoas os motivos são os mesmos, mas jamais para todas as pessoas os motivos são os mesmos. Aí é uma questão individual. E como que eu trato isso, Marli? Você precisa de ajuda profissional, para ir lá ver o que tem lá atrás e sanear. Se você não quer buscar ajuda, ok, não vou dizer que você está condenado a ser um indisciplinado. Não, de repente você, com o seu empenho, no seu caminho, você dê conta de resolver tudo isso. Ok. Uma coisa que eu tenho certeza que pode te ajudar, como eu dizia antes, para com a briga. Sem briga. Muitas vezes quando eu ensino isso no consultório, o que acontece? Então eu falo para a pessoa, olha, qualquer culpa joga fora, nada de se culpar. Culpa, fora com isso. Aí o que a pessoa começa a fazer? Ela faz algo que não gosta, se culpa, percebe que está se culpando e aí briga porque se culpou. Poxa, a Marli falou que eu não posso me culpar. Não adianta nada. Como é que você precisa fazer? Quando você percebeu que se sabotou, diga para si mesmo, eu detesto o que eu fiz, mas eu aceito. Eu detesto o que eu fiz, mas eu aceito. Dali a pouco, aquele inferno, porque é um inferno que fica na cabeça da gente, vai voltar. Né. Você diga a mesma coisa. Não importa se você até começou a se culpar, vamos supor que o inferno na sua cabeça começou e você deu um pouco de corda para aquele blá 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 horroroso na sua orelha. Na hora que você perceber, para e diga, ok, eu detesto o que eu fiz, mas eu aceito. Tá? Então não entra uma nova briga como muitos clientes fazem, né? Eles se propõem a não se culpar e quando percebe que está se culpando, briga porque está se culpando. Não, você está colocando mais briga e a proposta não é essa. A proposta é perceber que está brigando com você, naquele momento para e diz a frase mágica, detesto o que eu fiz, mas eu aceito. Agora lembre-se, não é porque você diz isso que você vai passar a ter disciplina e menos ainda que o blá 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 vai parar de vir na sua orelha. Marli, então eu vou dizer isso para quê? Pelo mesmo motivo que você pega uma forma onde você assou um peru e está cheio de gordura e você põe ela de molho com água. Na hora de lavar vai ser mais fácil. Esse tipo de exercício vai ajudar a começar a deslocar de dentro de você os motivos reais que te levam a não ter disciplina. Aquilo vai começar... Quando aquilo começa a soltar, é difícil falar verbalmente de coisas que acontecem emocionalmente, né? Mas imagina mesmo a gordura de uma forma que começa a se soltar. Aquilo pode começar a vir para a sua consciência.
através de sonhos, através de percepções, de intuições. E nesse momento, você precisa ter o distanciamento emocional suficiente para poder dar conta de fazer o quê? De trabalhar aquela questão. Nessa medida, muitas vezes é só diante de um profissional, que pode ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa da sua confiança. O importante é que você vá. Então, este é um passo que eu posso te dar. Deixa eu ver como nós estamos de tempo. Ops, olhei em cima da penta. Esse é um passo que eu posso te dar. Ele não existe fórmula mágica, né? Mas ele começa a te dar um alívio. Se tem, no seu caso, aquilo que eu disse, a pessoa tem necessidade de se culpar, esse exercício, eu detesto o que eu fiz, mas eu aceito, ele vai tornando menor esta necessidade. Ela vai ficando menor. Como eu disse, isso não faz com que você tenha disciplina. Essa necessidade fica menor, mas não se extingue. E você pode começar a tomar consciência dos motivos que te levam a precisar se culpar. Por exemplo, se esse for o seu caso. Uma outra coisa que ajuda muito nessa tomada de consciência interna é meditação, prática de meditação. Você tem familiaridade com isso? Você se envolve com meditação? Não? Então pensa na possibilidade. Ah, Magri, por que você não ensina uma? Posso até ensinar, tem várias, mas é legal que você encontre algo que faça sentido para você, que agregue, que você se sinta bem fazendo, que funcione, né, e que tenha a sua cara. Então eu posso aqui ensinar uma e você não gostar muito. Sugiro que você experimente de livre e espontânea vontade. Vai lá, procura alguma coisa que faça sentido e investe nisso também. Um último toque só que eu quero te dar é com relação, não com disciplina, mas acho que tem a ver com disciplina, assim, a nossa disciplina complementa. Não sei se você lembra aqueles vídeos que eu fiz falando do lixo, transformar o lixo em luxo, né? Eu entrei em contato com todas as empresas que eu uso os produtos, e os produtos são embalagem plástica que depois vão para o ambiente. No rótulo de todos eles tem lá o e-mail ou tem o 0800 para você entrar em contato. Não precisei ligar para ninguém, para todo mundo eu mandei e-mail. Sabe o que aconteceu? Todas as empresas, sem nenhuma exceção, me responderam, todas. E eu fiquei muito animada com isso, ainda disseram, me parabenizando pela minha atitude e tudo mais, né? E dizendo que iam passar para a diretoria para pensar no assunto. Qual foi a minha proposta? Substitui por exemplo, você compra água sanitária, ela vem lá num plástico. Se eles fizerem uma embalagem de plástico biodegradável, aquele refil, o consumidor guarda a garrafa em casa e compra só o refil. E o refil é plástico biodegradável, vai destruir na natureza, e aquele plástico que não destrói nunca, ele vai ficar preservado pela dona de casa, como tantos outros, né? Hidratante que você usa para o corpo, para o rosto, desodorante, um monte de coisa. Vê tudo que tem na sua casa que é de plástico, olha lá no verso da embalagem, o e-mail ou o 0800, entre em contato e faz a sugestão. Porque eles responderam para mim, eu sou uma pessoa. Agora imagina se todo mundo que está assistindo esse vídeo compartilhar o vídeo. Para quantas pessoas mais? Essas todas que receberam o vídeo porque foi compartilhado, compartilham com tantas outras. E essas outras com tantas outras. E além de assistir o vídeo, as pessoas se mobilizam para começar a ligar. Eles receberam um e-mail de uma pessoa e responderam. Ok, outras pessoas também podem ter se mobilizado. Vamos supor que eles receberam de 100. E se eles receberem de 1000? De 10.000? De 500.000 pessoas, todas consumidores dos produtos que eles fabricam. Eu acho que aí alguma coisa muda, né? Então pensa nessa possibilidade. Semana que vem eu vou fazer o último vídeo do ano, né? Aí vou tirar um período aí de férias, mas na semana que vem eu tô de volta. E para você conhecer mais um pouquinho sobre o meu trabalho, entra lá no site marlirodriguespsicóloga.com.br.
Uma ótima semana e até a próxima quarta. Um abraço.